Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Póvoa de Lanhoso, aqui em Braga, Portugal. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos agora começando a gravar mais um vídeo para o nosso canal. Mas antes eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito, proceda com a sua inscrição, deixe o seu like aí, o seu joinha, compartilhe esses vídeos, com o maior número de pessoas possíveis, porque o seu compartilhamento nos ajuda junto ao YouTube. E afinal, nós precisamos levar essa palavra do Senhor aos confins da terra. Queridos, a nossa mensagem de hoje, ela está inserida aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, exatamente nos versos de número 54 e 55, que nos diz o seguinte: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Palavra do Senhor, na boca do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, e é claro, para nós hoje, Quando fala de aguilhão, eu sou brasileiro, sou do interior do estado do Rio, e me lembro quando meu avô, e os vizinhos dele, lá na roça, tinham carro de boi com bois, e eles andavam com umas varas compridas que tinham um ferrão, e na ponta, esse ferrão era de ferro que era colocado na ponta da vara. Para quê? Para que eles pudessem, ativar a disposição do boi. Se o boi tivesse devagar, eles, com aquele ferrão, a vara comprida, alcançavam o lombo do animal e funcionava. Mas eu quero falar sobre um outro tipo de aguilhão. Você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, você já foi picado por uma abelha? Você já viu como funciona o processo? A abelha, ela, quando ela te pica, ela introduz em você, em mim ou em quem quer que seja, o seu ferrão. Só que para ela depois retirar esse ferrão, ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque esse ferrão, a ponta dele, ele tem uma saliênciazinha que agarra na nossa cútis, e ela, no desespero de arrancar o próprio ferrão da nossa pele, ela acaba deixando ali os seus órgãos internos. Ou seja, ela não só deixa o ferrão em nós, mas também parte do seu abdômen e do seu trato digestivo, como os nervos também e músculos ficam junto com o ferrão. E essa ruptura que causa na abelha acaba causando a morte dela, ou seja, ela ferra a pessoa, ela deixa o ferrão, dói o veneno da abelha, Porém, ela só nos pica uma vez, porque a partir daí ela morre. Então, queridos, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, com base nessa palavra que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 55, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ele faz a seguinte indagação: onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó inferno, a tua vitória? Por que que o apóstolo Paulo, ele faz essa indagação, ele nos deixa essa pergunta? Porque ele está se baseando no sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E interessante é que quando Jesus morreu na cruz, em seu ódio pelo Filho de Deus, o que Satanás fez? Satanás ficou meio que em festa, né? Alegre, porque ele pensou que seria uma ótima ideia Jesus ter sido traído, porque na verdade ele usou Judas para que traísse a Jesus. Ele achou que seria uma boa ideia o Senhor Jesus ser preso, ser espancado até a morte. E em seguida, a alegria dele, no pensamento dele, se completou com a consequente morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz romana. Eu fico pensando que o diabo talvez tivesse dito uma frase parecida com o que eu vou dizer aqui. Este é meu momento, né? Eu vou picá-lo, e ele picou Jesus, né? Não o próprio Jesus, mas usou pessoas do seu círculo para que o traíssem, o traísse, que foi o próprio Judas. E ele falou, então agora esse é o meu momento, eu terei um papel sobre a morte de Jesus. Essa, né, na minha concepção de narrativa dos fatos que a gente lê na Bíblia, seria para mim o que Satanás estaria pensando sobre a morte de Jesus Cristo, né? Porque quando Jesus morre, ele deve ter pensado, é o fim, tudo correu de acordo com os meus planos. Isso Satanás conjecturando com ele mesmo, me dá esse direito de pensar assim, tá? E, semelhante a uma abelha, ele saiu voando, achando que estava conseguindo o seu intento. Ou seja, a abelha pica e depois ela sai voando, só que, consequentemente, depois ela morre. Depois que ela pica a pessoa, ela morre. Ela não consegue mais nada. E Satanás também, naquele momento no Gólgota, quando viu Jesus dar o último suspiro, eu fico imaginando a alegria de Satanás quando aconteceu esse último suspiro. E ele saiu alegre, né? Só que, na verdade, tudo aconteceu exatamente ao contrário do que Satanás pensou e queria. As coisas aconteceram de acordo com o plano, sim, mas o plano do próprio Deus. E o aguilhão da morte foi justamente a sua própria derrota. Por quê? Com a consequente morte de Jesus na cruz, eu e você ganhamos o perdão dos nossos pecados. Dá para entender isso? Com a consequente morte de Jesus na cruz, Satanás achando que estava vitorioso, o que aconteceu? Ele, na verdade, ele foi derrotado. Por que ele foi derrotado? Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim, veja bem, ele simplesmente cumpriu o plano do próprio Deus Pai. Como diz, né? Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, eu vou repetir. Enquanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, o nosso corpo que é corruptível,
Quando nós deitarmos ao pó e estivermos vivendo de acordo com a palavra, o nosso corpo no dia do arrebatamento, ele será trocado por um corpo incorruptível, um corpo de glória tal qual é o Senhor Jesus após a ressurreição. E o apóstolo Paulo, indo mais adiante, ele depois de falar: e isto que é mortal se revestir da imortalidade, ou seja, nós que somos mortais, que estivermos vivos, formos revestidos da imortalidade e tivermos o nosso corpo transformado para subir para o encontro do Senhor nos céus, vai se cumprir, ou seja, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E no verso 55, o apóstolo Paulo continua dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, se a pessoa que foi ferroada por uma abelha, se ela puder acompanhar o percurso do voo curto da abelha e ela seguir com os olhos, ela vai ver que logo na frente ela vai encontrar aquela abelha sem vida. Por quê? Ela deixou parte das entranhas dela, dos músculos dela, agarrada na sua pele ou na minha pele ou de quem quer que ela tenha picado. Assim também, depois que Jesus morreu, ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo hoje, à destra de Deus. Está entronizado, aguardando o momento certo para buscar um povo salvo, lavado e remido pelo sangue dele. Então, meu querido, onde está o aguilhão da morte para o crente? Foi arrancado, porque na cruz Jesus tirou o aguilhão da morte. Esta é uma grande verdade. Como crentes que nós somos, ou você que nos ouve, nos assiste, pode um dia vir a ser, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, nós não precisamos mais temer a morte. Ah, pastor, mas eu não vou morrer nunca mais. Ah, você vai morrer. Eu costumo dizer nos púlpitos, quando eu tenho oportunidade de palavra, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, seguindo-se o juízo. E digo mais, quem morre uma vez, quem nasce uma vez, morre duas vezes. Mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. Então, nós não precisamos temer a morte. Por quê? Porque a nossa alma, ela viverá para sempre com Cristo. Lembre-se, estamos vivendo momentos derradeiros da igreja na terra. O Espírito Santo está nessa terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nesta palavra. E você, pode crer?